Nós vamos retomar aqui com o ponto de interrogação, nessa segunda parte do nosso vídeo, tá bom? Então, este é o ponto de interrogação, o guarda-chuvinha de cabeça para baixo, vocês devem ter aprendido isso quando criança, é empregado para indicar a pergunta direta. Pode vir associado ao ponto de exclamação para indicar pergunta e admiração ao mesmo tempo. Mas eu quero só falar junto com vocês aqui, essa parte aqui, ó, para indicar pergunta direta. O que é uma pergunta direta, gente? Pergunta direta é aquela que eu estou fazendo, que eu acabei de fazer para vocês. Eu falei assim, o que é uma pergunta direta? Pergunta direta é quando você interroga diretamente o seu interlocutor. Então eu falo assim, que dia é hoje? Qual é o seu nome? Onde você mora? São perguntas diretas. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre a pergunta direta, então eu vou mostrar para vocês exemplos de perguntas indiretas. Então, veja só, eu vou comparar uma com a outra. Primeiro eu falo uma pergunta direta. Olha, onde você mora? Pergunta direta. Agora uma pergunta indireta. Eu gostaria de saber onde você mora. Essa é uma pergunta indireta. Deu para entender? Quer ver? Qual é o seu nome? Pergunta direta. Eu gostaria de saber qual é o seu nome. Pergunta indireta. Você está perguntando, mas não diretamente. Mas deixa as perguntas indiretas para lá, porque nelas nós não usamos o ponto de interrogação e vamos para as perguntas diretas, porque aqui sim, na pergunta direta, nós usamos o ponto de interrogação. É empregado para indicar pergunta direta. Pode vir associado ao ponto de exclamação. É quando a gente usa o ponto de exclamação junto com o ponto de interrogação, quando estamos fazendo uma admiração, ok? Nós vamos ver agora. Vejam só. Olha, vamos ver exemplo primeiro de perguntas diretas. Olha, conseguiram entender? Pronto, isso é uma pergunta direta. Ou vamos dizer assim para ficar bem fácil, quando você fizer uma pergunta, use ponto de interrogação. Isso aí, simplesmente. Quanto custa? Olha só, quanto custa? Estou fazendo a pergunta, ponto de interrogação. Ok? Agora nós vamos ver aqui o ponto de interrogação junto com o ponto de exclamação. Vejam, eu estou expressando duas coisas aqui. Uma expressão de pergunta, estou perguntando, e a outra de admiração, estou admirando ao mesmo tempo. Então fica assim, o quê? 12 salários? Então aqui eu uso os dois juntos. O quê? 12 salários? Uso então associado o ponto de interrogação com o ponto de exclamação. Entendido? É só questão de relembrar o pontinho da pergunta toda vez que eu fizer uma pergunta direta. Ok? Vamos lá para o ponto de exclamação, que a gente já falou um pouquinho sobre ele lá antes, né? O ponto de exclamação, a letra I de cabeça para baixo. Veja bem, eu costumo dizer que o ponto de exclamação é o sinal que mostra o nosso emocional, é o ponto que mostra a nossa situação emocional. Por quê? Por causa da natureza dele, por causa do emprego dele. Ele vai indicar, ó, surpresa, susto, admiração, dó. Tá bom? Pena, dó. Ordem. Então assim, a dor também, sabe? Então veja só, o ponto de exclamação indica surpresa, igual na frase anterior que a gente encontra aqui, ó. Olha só, ele está lá associado ao quê? Né? Então o ponto de interrogação, o ponto de exclamação mostra surpresa, né? Quer ver um exemplo? Não, peraí, já tinha aberto o olhão, mas não falei ainda. Surpresa, vamos dizer assim,
Que coisa linda! Uma surpresa. Ou um susto, né? Eu vou usar a própria palavra susto. Que susto! Né? Ou admiração, que eu falei lá, da surpresa, que pode ser admiração. Tá? Que céu maravilhoso este! Admiração. Ou dó, tadinho. Ou ainda a ordem, vá lá, pegue isso aqui agora, estude ou será reprovado. Uma ordem usa também o ponto de exclamação, tá bom? Às vezes pode vir junto com interjeições ou vocativos. O vocativo você se lembra que é chamamento, tá bom? Então vamos lá adiante. Um exemplo aqui. Que moça bonita! Exclamação, porque se eu tivesse colocado somente, tivesse colocado um ponto final aqui, seria que moça bonita. É uma pessoa fria, né? Não está vendo a beleza da moça. Mas que moça bonita! Aí está exclamando, né? O olho desse tamanho, que moça bonita. Ou ainda, quando alguém está expressando, olha, precisa parar, a turma de parar de conversar. Silêncio! Psiu! Coisas fortes com carga emocional aí, ó. Que moça bonita! Silêncio! Psiu! Esse é o ponto de exclamação, ele serve para isso. Crianças, venham todas agora. Aqui tem um vocativo junto, ó. Crianças, está chamando. Crianças, venham todas agora. Aí o ponto de exclamação usou até no caso do vocativo. Entendido? Então, aí não erre, ok? Vamos lá agora para reticências. 3 pontinhos. Quando a gente usa os 3 pontinhos? Indicam interrupção do pensamento, hesitação, dúvida, corte de alguma frase ou trecho de texto que citamos. Primeiro eu vou com vocês aqui na interrupção do pensamento. Então eu estou escrevendo assim, José chegou e encontrou 2, não foram 2, encontrou 3, aí, estou divagando, né? Vamos ver um exemplo, fica melhor? Olha, o que ela disse, deixe-me ver, sim, ela disse a verdade. Aí, usem reticências porque indica que eu olha só, eu estou divagando, a hesitação, a dúvida aqui. A frase foi cortada e retomada ali ainda. Reticência é isso, interrupção do pensamento, tá bom? Vejam só. Agora esse outro caso é esse aqui, ó. É uma citação. Eu citei alguma coisa, mas em vez de citar o texto inteiro, a frase inteira, citei só um pedaço. Peguei, olha, confiai, na Bíblia está escrito, confiai no Senhor. Tinha algo escrito aqui antes e tinha algo escrito aqui depois, lá na Bíblia. Mas eu peguei só a frasezinha do meio aqui, só um pedacinho do meio. Então eu indico isso com esses 3 pontinhos aqui e 3 pontinhos aqui, ok? Dependendo de onde eu tirei. Se eu tivesse tirado do fim, não teria 3 pontinhos aqui, só aqui. Então, a reticências posso pegar também uma frase de um livro ou de outra pessoa e botar só um pedaço. Mas eu indico com 3 pontinhos que eu tirei uma parte e peguei no meio, etc. Ok? Então, reticências nesse sentido, ok, gente? Então, vocês vão ver comigo aqui de novo as reticências. Vejam só, olha, aqui está a hesitação, tá? Da dúvida, né? E aqui está citando um pedaço de um trecho tirado lá do meio, tá? Quando você está escrevendo um texto muito grande também e você chega nele e você não quer escrever tudo, você pode colocar um poema, por exemplo. Por exemplo, você põe os 3 pontinhos ali e continua. É nesse sentido, isso ajuda você. Agora nós vamos ver os parênteses. Todos os sinais eu coloquei entre parênteses, mas como eu vou colocar parênteses entre parênteses? Então só pus parênteses, né? Então vejam só. Olha, são usados para intercalar no texto palavras e expressões de explicação ou comentário
e nas indicações bibliográficas. Ok? Então vamos ver. Aqui no meu texto mesmo tem um errinho que eu vou ver se eu conserto com vocês aqui, ó. São usados para intercalar, aí eu tenho vírgula aqui no texto, ó, palavras e expressões de explicação ou comentários e nas indicações bibliográficas, tá bom? Então aqui que eu uso eu uso ali as reticências, tá bom? Então vamos ver aqui. Vou falar parênteses, aliás, né, gente? Ó. Então, são usados para intercalar no texto palavras e expressões de explicação ou comentário, ou comentários também, e nas indicações bibliográficas. Vamos ver cada um caso desse? Olha só. Exemplo. Correu pela avenida gritando. Havia saído da prisão. Palavras de liberdade. Ficou muito bem construído isso aqui, não? Mas dá para entender que eu poderia ter dito assim, ó. Correu pela avenida gritando palavras de liberdade. Aí coloquei aqui. Havia saído da prisão para explicar no meio da frase a situação que a frase estava indicando ali. Então eu faço isso entre parênteses. Tá bom? Quer ver, ó? Comprou muitos livros. Não dou outro exemplo, né? O menino era bom de bola. Aí eu ponho entre parênteses, ó, o melhor de todos, mas nunca jogava. Então, os parênteses servem para isso também, tá? Deixa eu ver, voltando aqui de novo para vocês. Nas citações bibliográficas, eu não coloquei esse, mas eu vou tentar ver se eu ponho um para vocês aqui. Vamos pensar aqui. Eu coloco aqui um exemplo, ó. Então eu posso colocar aqui, ó. Vamos pensar para uma citação. A escola. Não. O livro é um cego que enxerga com olhos das palavras. Pronto. Aí eu escrevi aqui, né? O livro é um cego que enxerga com olhos. Aí eu vou botar a citação aqui, ó. Botinga, e o ano que ele escreveu, ó, uma citação, ok? Então aqui eu tenho um exemplo aqui, tá vendo? Daquele emprego ali que eu falei para vocês, sobre o uso dos parênteses. Volta. Teimosia. Voltou sem que eu visse. Vamos lá. Ponto de exclamação. Agora vamos ver as reticências. A gente já viu. Parênteses a gente acabou de ver. Agora o travessão. O travessão, que é esse sinal aqui, ele é um traço mais longo que o hífen. Não confunda o travessão com o hífen. São coisas diferentes. Ele serve para indicar a mudança de interlocutor. Quer dizer, quem é que está falando? Zezinho está falando com o João. João falou primeiro. Travessão. Zezinho agora fala. Então serve para mudança de indicar mudança de interlocutor nos diálogos, para isolar palavras ou frases, para destacar uma parte de um enunciado, por exemplo. Vamos ver aqui os exemplos. Aonde você foi? Perguntou Bituba. Aqui está o travessão indicando que não é o narrador que está falando, mas o personagem. Aí, ó, perguntou Bituba, agora mudou
agora é o narrador. Então mudou de locutor. Né? Aqui está um, aqui está outro. Mudou de interlocutor. Então quando a gente muda, cada vez que uma pessoa diferente vai falar, põe o travessão. Ok? Lá no texto. Olha só. Ele serve também, olha, vocês podem ver aqui, ó, um exemplo nosso, que olha, ó, destaca uma parte de enunciado, né? Ou isolar palavras também. E aí nós temos outro exemplo aqui, ó. Veja só. Fui à esquina e vi uma batida de carros, disse Sapronte. Aqui nós temos o narrador introduzindo a fala, Sapronte falando, e o narrador volta igual lá em cima. E aqui embaixo, olha, é preciso ter no peito aquilo que nos faz mais fortes. Aí está separado, ó, a fé. Tá bom? Usa a travessão para isso. O travessão pode substituir vírgulas também. Tá, gente? Olha, e que está aqui, ó. O travessão pode, às vezes, substituir a vírgula ou os parênteses. Tá bom? Então, quando você coloca uma frase intercalada, por exemplo, você pode usar ou vírgula ou parênteses. Vejam, muitas pessoas do lugar, contando a jovem Maria, fugiram espavoridas, ó, separando aqui com o travessão. Isolou ali, separou com ele. E agora, aspas, esses quatro, né, de dois de um lado, dois do outro, né, as aspas. Para que servem as aspas? Vocês viram no decorrer do texto aqui que apareceram as aspas. E por quê? Elas estavam cumprindo um papel ali. Olha, servem para destacar palavras ou expressões. Que eu quero separar umas palavras. Quer ver? Eu disse bem assim. Aí põe entre aspas ali. Ou aqui, por exemplo, José tinha dito que não ia cantar. Ele disse, aspas, não vou cantar. Então serve para isso. Separa até a fala do personagem também. Olha, servem para destacar palavras, expressões, palavras estrangeiras. Então, ó, eu comprei um hot dog. Hot dog entre aspas. Gírias, né? O garoto falou, e aí, mano? Esse e aí, mano, está entre parênteses, ou entre aspas, para destacar que é uma expressão não comum da nossa língua, tá? Serve também para destacar artigos de jornais ou revistas, títulos de poema, bom? Usado entre aspas. Exemplo aqui, ó. Eu também fui coautor do livro Primeiros Voos. Repare que Primeiros Voos está separado aqui, destacado com aspas, porque é o nome de um livro, tá? Aqui, ó. Antes e depois de citação de frases dos outros. Eu vou colocar aqui as aspas para indicar que aquela frase não é minha. Eu estou escrevendo, mas eu estou citando outra pessoa. Vejam. Disse o apóstolo Paulo em seu final de vida, combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a fé. Está entre aspas aqui toda a fala do apóstolo Paulo. Para que entre aspas? Para indicar que não fui eu que estou escrevendo aqui que falei, mas o apóstolo Paulo a quem eu citei. A gente cita outras pessoas colocando aspas para indicar que é outra pessoa que falou aquilo. Entendido? Tá. Então, isto posto, aqui nós terminamos a nossa explicação. Tá, gente? É claro que a gente pode ter mais atividades, mais estudos sobre pontuação, mas isso aqui é algo básico que certamente vai ajudar vocês a utilizar, empregar a pontuação de maneira correta, de maneira que faça com que o seu texto seja inteligível. Até mais.